pessoal, olha que legal essa plataforma que eu vou mostrar para você hoje. É a nova plataforma da Start Informática, onde ela está ofertando todos os seus cursos agora para os seus alunos na modalidade EAD. É uma plataforma muito legal e uma plataforma muito completa. Aqui você tem acesso a todos os cursos da Start Informática e você escolhe o melhor horário e o melhor dia para você estudar. Isso é muito bacana, você está no controle. Eu vou mostrar um dos cursos da escola só para você ficar com aquele gostinho de quero mais. Aqui, quando você vai fazer o curso, você já tem acesso a todas as aulas, a todos os exercícios, você tem o controle total do seu curso. E olha só, que qualidade de curso é esse, pessoal? Já deu vontade de fazer seu curso, né? E aí, tá esperando o quê? Clique já nesse botão iniciar e vem fazer aula com a gente na Start Informática. Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Liderança Eficaz. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa live. Hoje é uma live super especial, eu aqui novamente com vocês, estava morrendo de saudade. Hoje eu coloquei o Igor para ler os comentários para mim, né? Então, sejam bem-vindos, como estão vocês? Tô muito feliz da gente estar junto novamente. E a pedidos, a gente está aqui falando sobre o Canvas. Eu tive muita participação de muitos de vocês, juntamente comigo, nas lives que eu fiz e que estão disponíveis no YouTube. E muita gente foi fazendo arte, criando arte, tirando por base a live que eu fiz. Então, hoje eu tô aqui para poder ajudar vocês mais um pouquinho, mais de perto, né? Então, eu peço para quem tiver dúvida em alguma coisa, quem quiser se expressar de alguma forma, para poder comentar aí, pedir nos comentários que a gente vai estar atendendo, né, Igor? Isso aí. Olá, pessoal, tudo jóia com vocês? Que bacana, que bom estar aqui junto com vocês hoje. Hoje essa live promete pra caramba, é um tema muito pedido na nossa escola, muitas pessoas contam, né, com essa ajuda nossa aqui. E hoje, já quero deixar bem claro Deus no começo, hein? Não ganhei, foi porque a Andressa roubou, senão era pra gente estar falando sobre currículos aqui, isso é maravilhoso. Mas tudo bem, não vou reclamar por conta disso não, vou ficar feliz do mesmo jeito, tá? Na próxima, né, Igor? Na próxima, deixem comigo na próxima e vamos lá. Então, tô vendo aqui que a Luana já chegou, né? Como sempre. A Luana chegou. É a primeiríssima. O pessoal lá do Facebook também, tem uma galera bacana pra caramba lá no Facebook acompanhando a gente, viu, Andressa? Que bom! Sejam bem-vindos, pessoal. Quem mais? É isso mesmo. A Bia, você falou que a Bia entrou, né? A Beatriz, sim, a Beatriz está na live. Bem-vinda, Bia. Não podia faltar ela. Então, bora lá, pessoal. Hoje eu quero mostrar pra vocês um pouquinho. Muita gente me falou assim, eu tenho muita dúvida de como que eu encontro o Canva. Então eu vou estar mostrando pra vocês. O Canva, ele é um aplicativo que tem tanto web, tanto a versão web quanto a versão do celular. Então você pode editar imagens, criar imagens tanto no seu computador quanto no seu celular. Para quem ainda não conhece o Canva, ele é um aplicativo de edição, criação de imagens. Nele também você consegue criar vídeo, editar vídeo. E ele é um aplicativo que ele tem a versão gratuita. Então você consegue baixar no seu telefone e poder estar editando, poder estar criando imagens para você postar nas suas redes sociais com o seu telefone. E é muito prático, muito rápido, né? Então, assim, a gente já tem algumas sugestões que o próprio Canva nos dá. E a partir dessas sugestões a gente consegue estar aprimorando, estar colocando a nossa identidade nele. Eu tinha uma frase, mas eu não sei se eu vou conseguir falar pra vocês, porque assim, quando se trata de arte, a gente sempre tem aquele termo de que nada se cria, tudo se copia. E a gente não precisa exatamente criar nada do zero, mas a gente precisa valorizar as nossas fontes. Então, assim, a gente pode usar o Canvas, a gente pode usar todas as ferramentas, todas as imagens que o Canva tiver, mas a gente tem que saber colocar a nossa identidade nisso. Então, a gente tem que saber aproveitar o que ele nos dá, mas a gente também tem que colocar o nosso dedinho nele. Então, a gente não precisa exatamente copiar, fazer uma cópia fiel ao que tá lá. Então, a gente pode também estar colocando a nossa visão em cima disso, né?
Ó, vou deixar aqui já deixar o registrado aqui que o Guilherme Felipe está na live, nosso amigo Guilherme. Bem-vindo, Guilherme. O Fernando também está na live, nosso parceiro também está na live Fernando, acompanhando aí, ligadinho. Fernando. Isso aí, se tiverem dúvidas pessoais ou sugestões, já mandem nos comentários que a Andressa vai estar fazendo todo o acompanhamento. Isso, eu peço, por favor, mandem suas sugestões, suas dúvidas, porque na live anterior que eu havia feito, né, quando eu tava fazendo as lives, que eu dei uma passada rápida no Canva, muita gente teve muita dúvida. Então, vamos tentar puxar aí um pouquinho e comentar, tá? Que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. Então, vamos lá? Eu tô aqui já com o nosso site aberto do Canva, mas eu vou abrir uma nova guia aqui e eu quero mostrar pra vocês como que eu faço pra encontrar o Canva. Só um minutinho. Acho que é aqui, né, Igor? Isso. Ué. Não sei se eu vou conseguir, vamos lá. Ó, consegui. É pra mostrar maiorzinho aqui pra vocês. Vamos lá. Aqui eu abro uma nova guia e vou pesquisar aqui no nosso navegador Canva. Quando eu pesquiso... É Canva, tá, pessoal? Não Canvas. Quando eu pesquiso aqui Canva, ele já me traz aqui como primeira sugestão, né, o Canva, design gráfico para todos. Então aqui eu clico nele e ele vai me trazer o site. Vou colocar aqui em tela grande porque o Canva ele se apresenta melhor com a tela inteira. Até quando a gente reduz ela, a gente fica com algumas limitações. Então tá. Tô Andressa, aqui no Canva. Oi. Só deixar aqui a ressalta também, ó. A Emily, o Yuri e a Cristiele já entraram na live também. Ó, sejam bem-vindos. Tô esperando a participação deles, hein? Todo mundo tem que comentar, tirar as dúvidas aí. Vou puxar a orelha hoje. Cristiele, sei que se ela gosta disso, ela fez o curso de Corel em 2 semanas. Ela foi doida pra fazer o curso. Talvez ela goste disso também, né? Sei lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Aqui no Canva, a gente tem como todo site, né? Tem a versão paga e tem a versão gratuita também. E eu vou vir aqui. Pra quem não se registrou, pra quem não tem cadastro no Canva, em registre-se. E aí ele vai... Já me logou ele, olha pra você ver. Tá. Aqui, eu tenho essa tela, né? Essa tela inicial aqui. Aí que diz, faça login na sua conta e se você não tiver uma conta, você se registra, né? Que é padrão. Então, a gente tem aqui registrar com o Google ou registrar com o Facebook. Ele já traz a facilidade desses dois primeiros, mas tem como você também se registrar com um e-mail. No meu caso, eu vou fazer login com o Facebook, que é a conta que eu já uso. E aqui dentro, a gente tem, né? Oi? A SN Modas Evangélicas mandou um olá pra ti. Olá, seja bem-vindo. O Lindomar aqui também, ó, na página do Facebook. Pelo Facebook, bem-vindo. Né? Obrigada, Lindomar. Então, pessoal, aqui na nossa página inicial, a gente tem o que ele traz, né? Ele já traz inicialmente um recomendado para você, que ele traz várias sugestões de artes já prontas, que a gente pode usar, templates no caso, né? E aqui ele traz, no meu caso, como eu já trabalho no Canva há algum tempo, ele traz os meus designs e ele tem sugestões de post para Instagram, logotipo, story de Instagram. O Instagram tá bem alto, então ele já tá puxando para esse lado. Post para Facebook, enfim, tudo isso. E aqui, no nosso canto esquerdo, ele tem a guia Aprenda. Nesse Aprenda, ele tem um blog. Aí aqui no blog a gente consegue ver... Ele ensina algumas coisas, né? Educação do Brasil, dinâmica para a sala de aula. Enfim, ele traz como se fosse um curso. Ele traz conteúdo que pode te ajudar no seu dia a dia, enfim, com o que você trabalha ou com o que você faz. Ele tem aqui sugestões de negócio, fotografia, design, educação, que é muito importante. Então aqui ele tem, tipo um blog, né, onde ele traz algumas notícias, algumas coisas que eles ensinam pra gente. Então, aqui em negócio, eu até tava dando uma olhada. Isso gratuito, né? Isso gratuito, isso na versão gratuita.
O Davi também entrou na live, viu? Bem-vindo, Davi, Wesley. O Wesley também entrou. Ó, o Wesley entrou. Finalmente. Finalmente, não tá dormindo hoje. Aqui em negócios, ele traz, por exemplo, como produzir evento corporativo com sucesso. Ele traz 3 razões e muitas dicas para você caprichar em seu boletim. Então, assim, tem muita sugestão, muita coisa que é gratuita que o Canva oferece. Então, ele não oferece somente... O Canva ele não oferece somente imagens, né? Não oferece somente design. Ele oferece também muito conteúdo. Então, é interessante a gente estar dando uma olhada, estar dando uma pesquisada, porque dentro do Canva ele traz muita coisa pra gente. E isso é muito importante, é muito bom. Às vezes você tá com uma dúvida em alguma coisa no seu negócio e às vezes a resposta tá aqui. Então, ele traz preços, né, que acredito que são os preços dos planos deles. Justamente, o Canva, ele tem planos, e aqui nos planos ele mostra também, né, o que você tem de vantagem dentro desses planos. Os templates, isso aqui é muito interessante, porque o Canva, ele traz os templates por categoria. Então, aqui dentro dele, ele traz por categoria. Então, você consegue ir na categoria que você quer diretamente e já pegar um exemplo de arte naquilo. Então, você não precisa ficar procurando. Então, aqui eu tenho para redes sociais, para pessoal, para negócios, para marketing, educacional, que é o que está muito em alta agora, porque tem muitos professores que estão precisando desse tipo de material, né? Então, aqui ele tem. E ele traz também... A Luana falou o seguinte: eu já fiz e-book pelo Canvas e ajudou muito. Olha e só. O HB Studio falou que... Boa tarde, Andressa. É o Eric. Oi, Eric. Bem-vindo. Então, o Eric trabalha com fotografia, né? Aqui dentro... E é aquele negócio, né? O Canvas serve pra tudo isso, né? Pra foto, pra arte, pra empresas, pra tudo, né? Ajuda em tudo. O Canva, ele não necessariamente é apenas para empresa. Tem muita gente, muitas pessoas que trabalham com redes sociais, que trabalham como que eu digo? Que cria conteúdo, né, nas redes sociais. Muitas dessas pessoas, elas usam artefatos como esse, como o Canvas, para poder dar uma melhorada na sua imagem, por exemplo. O Eric disse que já fez um curso de Canva, né? Porque realmente Porque antigamente se tinha uma visão que Canva era uma brincadeirinha, né? Um aplicativinho, mas se tornou de fato uma ferramenta muito poderosa, né? De fato, o Canva, ele tá ganhando cada vez mais espaço, tanto pela sua praticidade, quanto pela rapidez em resolver seu problema, né? Então, ela é uma ferramenta excepcional, assim. Eu super indico para pessoas que querem coisas rápidas e que não tem muito a questão daqueles aplicativos mais pesados e tudo. Ainda o Eric, ele disse que ontem mesmo estávamos dando uma parte de cursos para alguns alunos. Legal, né? É bom mesmo. A Bem Tâmara legal. também acabou de entrar na live, viu? Bem-vinda! Então, pessoal, e aí aqui tem o Descubra. A parte do Descubra, ele traz fotos, algumas fotos que o próprio Canva já tem, que você pode utilizar nas suas imagens. Na versão gratuita tem essa facilidade pela questão de direitos autorais, que entra, tudo engloba, gente. Isso tá sempre inserido. O Eric disse o seguinte, que tem o Canvas, tem o Crelo, que é outro app também, assim como o Canvas, né, pra editar vídeo e tal. O David Nathan também entrou. Bem-vindo, David. O Davi falou, oi, meus amigos. Davi, já sei até o que você quer. Bom, vamos lá. Aqui dentro, aí tem a questão de fotos, ícones, que são ícones que a gente pode estar utilizando nas nossas artes. Tem produtos para impressão, né, que no caso são cartão de visita, convite, panfleto, enfim, toda essa parte gráfica também tem. E recursos, né, gráficos e edição de fotos. Então a gente tem tudo isso dentro do Canva. Aqui em template, a gente tem muita sugestão. O que a gente poderia fazer, por exemplo, vamos lá, post do Facebook.
Aqui dentro, ele traz algumas imagens, né, de sugestão para postagens no Facebook. Então, ele já traz algumas datas, por exemplo, aniversário, promoção anual de Páscoa. Então, ele já traz algumas coisas que as pessoas já foram fazendo e que está disponível lá. E a partir disso aqui você pode pegar e fazer o seu material em cima disso. Por exemplo, aqui eu posso usar meu template, eu posso compartilhar direto. Então, assim, a gente tem muito material já pronto que a gente pode utilizar sem precisar editar. A gente pode só simplesmente baixar e usar. O Eric fez um comentário aqui que eu acho que é bastante interessante você comentar sobre, que é o seguinte. O bom do Canvas é que podemos fazer o upload de imagens em PNG. E acaba facilitando ainda nossas vidas. E daí eu tenho duas perguntas para ti. Primeiro, o que é o upload e depois o que é uma imagem PNG. Você fala pra gente? Falo sim. Então, o upload, quando a gente está utilizando a web, a gente tem dois nomes que são muito usados. O primeiro é download. Download é sempre usado. A gente fala assim, baixa aquele aplicativo. O termo baixa aquele aplicativo significa faça um download daquele aplicativo. Então, são termos em inglês, né, que a gente acaba portuguesando mesmo, colocando no nosso português diário. Mas, enfim, basicamente download é baixar um arquivo e upload é subir um arquivo ou jogar ele, enfim, como que eu vou dizer? Inserir, isso. É como se fosse assim, eu tô lá no meu Gmail e quero anexar um arquivo, então eu vou fazer o upload daquele arquivo, entendeu? Eu vou estar subindo ele pro meu Gmail. Perfeito. E o que é um PNG? Sim. Não, eu já estava esquecendo. A gente tem duas configurações de imagem, mais usadas também. Tudo a gente tem dose dupla aqui. A primeira, JPEG, que é JPG, que são aquelas imagens comuns que a gente baixa na internet, né? Por exemplo, uma foto de alguém, alguma coisa assim, JPG. E o PNG são aquelas imagens que não possuem fundo. Então, por exemplo, quando você pesquisa na web, vamos lá, gatinho.png, vai aparecer, por exemplo, um gatinho e atrás dele um monte de quadrinhos. Para quem nunca entendeu o que significa aquele monte de quadrinhos, significa que a sua imagem não tem fundo. Então, quando você fizer um download daquela imagem, você vai ver apenas a imagem do gatinho. Você não vai ver mais nada atrás dele. O Eric diz o seguinte, ou se não, fala abaixar, igual os alguns falam. Também acontece isso. A Cida acabou de entrar também na live, o Sidney. E olha, Anderson, eu tenho uma notícia boa pra ti. Eu tô vendo tanto de coraçãozinho que tá subindo e que não tá parando, viu? A galera tá comentando, tá reagindo, isso é muito bacana, né? Bom demais. O povo me ama. O Igor ficou triste, porque hoje a live não era com ele, era comigo. Coitada. Brincadeira, gente. Mas estamos todos muito ansiosos por lives. Vamos lá. Voltando então ao nosso Canva. Como eu estava dizendo, a gente pode baixar apenas essas imagens ou a gente também pode fazer a edição delas. Na live anterior que eu havia feito sobre o Canvas, a gente criou mais ou menos uma imagem em cima de alguma que já tinha. É sempre interessante a gente buscar criar. Então, hoje eu quero criar com vocês uma imagem, alguma coisa assim, criar mesmo do zero e me delongar para a gente poder conhecer todas as ferramentas que ele tem. Inicialmente, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida específica em cima do Canvas para a gente poder estar abordando isso hoje na live. O Eric falou para você fazer um curso completo sobre Canvas que ele vai amar, viu? Então tá bom. Med vem aí. Med vem aí. Sem spoilers, mas já dando spoilers. Então, vamos criar então uma imagem. Vamos utilizar aqui... Vamos lá, vou utilizar de tudo hoje. Vou colocar um fundo inicialmente. Então, vou vir aqui, vou selecionar uma cor... Roxo, gosto de roxo. Vou selecionar uma cor pro meu fundo. Aqui eu consigo adicionar anotações na minha arte, por exemplo. Essa arte é feita para isso. Então eu consigo adicionar aqui, por exemplo, Dia dos Pais, Dia das Mães, eu consigo adicionar uma anotação. Aqui nessa ferramenta eu consigo duplicar a página. Então
Eu posso vir aqui e duplicar que ela vai sair exatamente igual à primeira. Ou eu tenho a opção de adicionar uma nova página. Daí, ele vai adicionar uma nova página. E nova. Como eu coloquei o fundo desse aqui na cor roxa, ele vai adicionar uma nova página na cor que eu coloquei o fundo. Mas nem sempre ele duplica, tá? O Eric falou o seguinte, o Eric tá comentando pra caramba, hein? O Eric disse o seguinte, porque o curso que ele fez, trabalhou pelo Canvas, não foi tão completo assim. Ele disse mais também, ó, Andressa, estou querendo abrir um negócio com a minha namorada, me ajuda? E por fim, aí aproveita e já ajuda a fazer uma arte pro meu serviço futuro, tá vendo? Isso aí, vamos lá. Então, vou fazer aqui um upload de uma imagem. Primeiro eu vou baixar ela aqui na internet mesmo. Não, vou usar as imagens do Canva. Não vou fazer o upload não, depois eu mostro o upload. Aqui eu tenho um histórico de uploads no meu Canva, na minha conta do Canva. Porque assim, cada upload de imagem que eu faço no Canva, que seja externo a ele, por exemplo, no caso foi feito do meu telefone, do meu smartphone, ele vai salvando as imagens originais, para que se futuramente eu resolver utilizar essa imagem, eu já tenha ela mais fácil, tá? E vídeos também é a mesma coisa. Se eu fizer o upload de vídeo, ele salva na minha conta, né? Esse vídeo que eu subi pro Canva, para se futuramente eu resolver decidir usar ele novamente, eu ter. Eu acredito que seja um pouco a questão de salvar, por exemplo, se eu salvo, quando eu utilizo uma imagem no meu computador e eu crio uma arte em cima dela, eu salvo aquela imagem para toda vez que eu abrir, eu ter aquela imagem. Eu acredito que seja um pouco nessa ideia, tá? Que ele salva as imagens que eu já subi. Porque toda vez que, como é online, toda vez que eu clicar no meu design, ele meio que já puxa da memória dele essa imagem. Então, ele não precisa buscar toda vez no meu telefone essa imagem, entendeu? Vamos lá. O Canva, ele tem aqui a opção fotos. Então, aqui na opção fotos, ele traz muitas sugestões, muitas mesmo. Vou usar essa aqui. Adorei essa, de café. Vou usar essa aqui. Não entendi a referência, porque café é gostoso? O que é? É porque eu amo café. Vamos lá. Vou usar essa aqui. Veja que eu consigo redimensionar a minha imagem da forma que eu quiser. Então, o Canva, ele dá essa possibilidade. Ele tem essas hastezinhas. E aqui eu consigo estar modelando a minha imagem da forma que eu quiser. No meu caso, eu quero que ele ocupe todo o meu fundo. Toda a minha parte, a gente chama de fundo da imagem. Então, esse vai ser o fundo da minha imagem, entendeu? Eu vou substituir meu roxo aqui e vou colocar esse de café. Então, como eu quero colocar uma frase aqui futuramente, vamos lá, tô apanhando. Aqui eu cortei ele, aqui eu consigo regular a questão da transparência. Então aqui eu consigo, às vezes, como tá roxo no fundo da minha imagem, quando eu coloco a transparência, ele começa a ficar um pouquinho roxo. Então tem essa opção também. Às vezes você quer uma imagem mais escura, então você coloca lá. Vamos lá, vou colocar aqui o preto. Coloquei o preto. E aí, eu bloqueei. Gente, tem como bloquear também os meus objetos. Então, vem aqui no cadeadinho, ele bloqueia e eu não consigo mexer em mais nada. Se eu quiser desbloquear, eu desbloqueio e consigo mexer novamente, tá? Diga. O Eric, só um minutinho, o Eric falou o seguinte. Então, ele está pensando em um projeto, Igor e Andressa, né? Sobre fazer uma pizzaria em séries, que é a pizza quadrada. Olha isso. Só que eu e minha namorada, no momento, não sabemos o nome ainda e também não temos uma experiência total. Tranquilo, né? Para fazer uma arte boa, então, peço para vocês me ajudarem para fazer essa arte a logo, hein? Bacana, né, Andressa? Depois ele comenta, ele chama a gente no Facebook. Pode ser. Na mensagem que a gente conversa, tá bom, Eric? A gente ajuda você lá, tá?
Vamos lá, eu coloquei aqui como fundo da minha imagem, eu coloquei a cor escura, porque a imagem que eu quero utilizar ela é escura. E aí, quando eu coloco ela, o tamanho que eu quero ela, não dá pra mim, por exemplo, escrever uma frase muito longa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma... Não posso dizer gambiarra aqui, né? Mas... Arranjo técnico. Arranjo técnico. É porque, assim, a imagem que eu escolhi, ela, se vocês observarem, ela não é transparente, ou seja, ela não é PNG. Ela tem um fundo de imagem preto. E aí, quando eu quero inserir uma frase, às vezes para ficar mais interessante, eu coloquei o fundo da minha imagem, do meu quadrado, preto. E aqui eu vou colocar ele com o meu copo de café, né? Minha xícara, com um pouquinho de transparência. Ah, tem um detalhe. Algumas funções do teclado funcionam no Canva. Por exemplo, a função delete. Eu acabei de deletar uma imagem aqui e às vezes até surgiu um questionamento aí com vocês. Então, por exemplo, eu selecionei esse computadorzinho. Para mim não precisar vir aqui na lixeira e deletar ele, eu posso clicar na minha tecla delete, que ele deleta também, tá? Então, são alguns atalhos que facilitam. Aqui, ó. Eu tenho aqui um computador, e para mim não precisar clicar lá na lixeirinha, eu aperto delete e ele exclui, tá? Vamos lá, eu coloquei aqui um pouquinho de transparência, acho que eu posso até colocar mais um pouquinho, vai ficar mais interessante. Aqui, na minha xícara de café. E aí, aqui vou colocar uma frase, vamos lá. Vou colocar uma frase. Aqui eu tenho elementos também que eu posso estar inserindo, tá, pessoal? Por exemplo, vou inserir aqui uma linha para mim poder começar a escrever a minha frase. Essa linha, ela tem uma cor. Por padrão, essas linhas, essas formas que tem aqui nessa guia elementos do Canva, todas elas é como se fossem vetores, tá? O que são vetores? Vetores são imagens ou desenhos em linhas em que você consegue alterar tanto a forma dela, então você consegue alterar a forma dela, quanto a cor. Só porque tem um detalhe, esses elementos você consegue alterar apenas a cor, tá? Então, você não consegue alterar a composição dela. Se ele é um quadrado, ele vai continuar sendo um quadrado. O Eric fez um comentário que eu acho que é bacana, é o seguinte... você estava comentando das teclas de atalho, ele falou que o Tab, a tecla T, o Shift e outras funcionam. E ele deu o exemplo mais clássico de tudo, né? O Ctrl+C e o Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. E acredite se quiser, alguns alunos às vezes perguntam, né? Para que serve o Ctrl+C e o Ctrl+V? Dá essa dica pra gente, por favor, também o que serve eles aí. Então, pessoal, o atalho mais famoso do universo, o Ctrl+C, Ctrl+V, para algumas pessoas que ainda têm um pouco de dificuldade nisso ou que ainda não conseguiram decorar a questão dos atalhos, as teclas de atalho, a tecla Ctrl+C, ela faz uma cópia daquilo que você selecionou. Então, se eu tenho um objeto selecionado e aperto a tecla Ctrl+C, a tecla Ctrl mais a tecla C, eu vou copiar aquele objeto que está selecionado. E quando por exemplo, estou no Word e eu clico no Word e quero colar esse objeto lá, então eu aperto a tecla Ctrl mais a tecla V e aí eu vou colar esse objeto no meu documento, enfim, no que eu estiver fazendo. Tá bom? Vale lembrar que no começo, nos primeiros computadores, não tinha essa funcionalidade, né? Foi implementada depois. Aí você pensa o trabalho que dava. Surgiu uma pergunta aqui também muito bacana. A logo de vocês, a logo da Start, ela foi feita no Canva ou foi feita no Photoshop? E aí, Andressa, explica pra gente. E a Rosalba acabou de entrar também na live. Bem-vinda, Rosa! A logo da Start mesmo? Conta, a logo da Mas Start. Mas qual autoridade eu tenho pra falar da logo da Start se você criou a logo da Start? A logo da Start foi criação minha, né? Naquele momento de aquele estalo, né? Aquele estalo, todos os designers têm esse estalo, gente, é natural. E uma logo que eu gosto muito, muito mesmo dela. E é o seguinte, a logo da Start, ela não foi feita nem no Canvas, nem no Photoshop. Ela foi feita utilizando o CorelDRAW, que eu, como um bom designer raiz, amante mesmo, apaixonado de fundo do coração pelo Corel, foi por lá.
Então foi feito pelo Corel, né, Andressa? E Isso muitos mesmo. outros logos que a gente faz, né? Artes que a gente faz, todos são feitos pelo Corel. Inclusive a do Magic, vamos lá, a do Magic, que tá bem aqui nesse É, a do cantinho. Med, isso. Essa fui eu quem criei. E Hum. também e também foi utilizando o CorelDRAW, foi a ferramenta CorelDRAW. No Corel a gente tem muitas ferramentas, assim, como tem no Canvas, mas com certeza ferramentas mais, como que eu vou dizer, que facilitam mais pro caso de um design mesmo, sabe? Que são ferramentas onde a gente consegue estar fazendo conversão de imagens, a gente consegue estar fazendo edição, enfim. Essas ferramentas ajudam muito. Então, foi criado lá. A Photoshop e Canva também dá pra criar logo, dá pra criar imagem, Sim. tudo isso dá pra criar, E pessoal. é bacana que por lá Nossos tem algumas steps. coisas prontas, né? Isso, justamente. Já tem algumas coisas prontas que facilitam também. Mas isso não quer dizer que... Eu acho que quando a pessoa tá começando, eu pelo menos quando eu comecei, eu tinha essa visão, que às vezes a gente pegar coisas prontas da internet, era sinal de amadorismo, sinal que a gente não sabia fazer. Eu ficava sempre tentando reinventar a roda. O que você acha? Qual que é a sua opinião? Vale a pena reinventar a roda ou não existe isso? O que você me diz? Então, a gente não precisa reinventar a roda. Se eu preciso de um ursinho em vetor e que ele esteja com uma roupinha rosa, eu posso muito bem ir lá na internet, em algum site, seja ele pago ou gratuito, porque a gente tem, e baixar um vetor e utilizar esse vetor, mudar a corzinha da roupa, colocar um lacinho se eu quiser. Então, assim, a gente não precisa reinventar tudo. O que a gente precisa em determinado momento, a gente colocar a nossa identidade naquilo que a gente está fazendo. Então, o que eu prefiro destacar, assim, é colocar a nossa identidade. Claro, a gente pode, se está disponível ali e não precisa de um direito autoral, porque a gente tem isso, tá? A gente tem que estar atento a isso quando a gente vai baixar uma imagem na internet e a gente tem lá, olha, essa imagem tem direito autoral. Então, se a imagem tem direito autoral, você tem que pedir o uso da imagem. Se for o caso de não ter direito autoral, você pode compartilhar, não tem problema, mas você não pode afirmar que foi você quem fez aquilo, entendeu? Que negócio, né? O que der pra usar, reutilize, Isso. sem problema nenhum. A Rosalba fez uma pergunta que eu acho que você vai responder com a maior alegria do mundo. Vão deixar essa live salva? Com certeza. Como que eu faço pra ver essa live depois, Andressa? Isso mesmo. Então, a gente disponibiliza nossas lives no YouTube. Pra quem não tem, nosso YouTube é Start Informática. Se inscreve lá, dá um joinha. Vou fazer igual o pessoal do YouTube. Se inscreve no nosso canal e dá um joinha, deixa seu like. Exatamente. É tipo youtuber mesmo, né? Deixa seu like aqui, por favor, não sei isso. Gente, isso é muito importante, porque o YouTube entende que aquele conteúdo que a gente tá dando, ele é realmente importante. Então, dar o joinha não significa que é à toa, não é à toa de forma alguma. O YouTube, o Instagram, o Facebook, todos eles entendem que aquele conteúdo que você tá dando tem relevância quando o seu público dá o joinha, dá a inscrição. Isso aí. O Eric disse o seguinte, lembrando que... Bem-vindo, Alissânio. Isso aí. Lembrando que é o seguinte, algumas imagens que possam ter o quadrado preto ou qualquer cor, podemos remover no Photoshop e usá-las no Canva. Às vezes o plano de fundo, né, uma coisa tipo, dá pra fazer aqueles acabamentos. Também tem muita coisa que a gente pode estar baixando, por exemplo, vetor, eu acredito que não. Eu ainda não fiz esse teste, mas é bem quase certo que não. Utilizar vetor no Canva, talvez na versão paga, mas eu não conheço, tá? Eu utilizo a versão gratuita do Canva. Então, assim, a gente tem muita coisa que a gente pode jogar no Canvas. Tem alguns sites que disponibilizam imagens, elementos, tudo pra gente utilizar e a gente pode baixar e fazer o upload no Canvas e pode utilizar elas no Canvas. E utilizar isso não quer dizer que você é amador, né? Não quer dizer que mesmo. você é inteligente. Essa é a grande verdade. É inteligente. E é a questão de composição. Então eu posso utilizar uma coisa aqui, outra ali, fazer a minha própria arte utilizando várias
várias imagens. Na verdade, criar arte é como fazer uma redação, né? Pode ter ali na mesma sala 20 pessoas fazendo o mesmo tema, mas no final vai dar um resultado diferente. Vai dar um resultado diferente. Não tem com como, certeza. né? Até mesmo quando a gente tenta recriar uma arte, às vezes a gente acaba deixando alguns detalhes, aquela identidade mesmo da pessoa fica, né? Isso. O que a gente vê muito é, às vezes, um cliente que chega com a arte dele ele já tem a logo dele e tal, mas ele perdeu o arquivo raiz daquela logo, e aí acaba que para fazer uma impressão gráfica, alguma coisa assim, a gente tem que recriar para sair com qualidade. E quando a gente recria, não adianta, não sai exatamente igual, gente. Isso é normal. Então, assim, é uma coisa E até comum. mesmo, a gente mesmo que faz uma arte uma vez, se for para refazer ela depois no outro Dá dia, muito trabalho. já faz totalmente Gente, diferente, dá não tem muito como. trabalho. Ainda mais se foi você que criou a arte, você fica com aquele negocinho, mas eu já fiz isso aqui. Dá pra melhorar Seu cérebro não consegue processar que você tem que repetir uma tarefa que você já concluiu. Então isso é uma questão, assim, muito de neuro mesmo, sabe? Ó, o Wesley disse o seguinte, tá muito boa essa live, depois do cochilo vou continuar vendo. Ah, bom demais, Wesley, isso aí. Tem que dormir, né? Porque amanhã você vem. É verdade, ó, amanhã o Wesley, o sócio nosso da escola vai estar aqui na cidade, né? E semana que vem promete, né? Vai ser um bate-papo legal pra caramba. Vamos torcer pro Wesley conseguir vir dessa vez, gente. Porque da última vez ele não conseguiu estar com a gente. Mas vamos torcer pra dessa vez ele conseguir estar. Ó, o Eric disse o seguinte, hoje tudo que você faz, até mesmo na fotografia ou qualquer outra coisa, sempre tem alguma cópia de alguém. Nem diria cópia, diria inspiração. Sim. Sempre tem mas vem a criatividade da pessoa e muda tudo. É exatamente isso mesmo. Isso. É como eu disse anteriormente. É muito importante a gente destacar que se você quer utilizar alguma coisa de alguém, ou você utiliza direitos autorais, se não tiver direitos autorais, você não pode, em hipótese alguma, afirmar que foi você quem criou, sendo que não foi. Você sabe que não foi. Então isso é uma coisa que é errada. E assim, acaba que no nosso dia a dia a gente acaba se deparando com muitas pessoas que fazem isso. Talvez nem tanto por maldade dela, mas, sei lá, quero sair na frente de alguém e vou falar que fui eu que fiz isso aqui. E não é assim. Na hora, no momento certo, a pessoa nota que foi você que não fez. Quando ela precisa de um algo a mais e você não consegue fazer. Entendeu? Então não é interessante você falar que você fez uma coisa que você não fez. Então, vamos voltar para nossa aula? Vamos lá, né? Gente, falta 15 minutos só. Vamos lá. Eu vou colocar essa linha aqui, linda, laranjada. O Eric disse que pirataria é crime. Isso vale tanto para imagens, para softwares, para qualquer tipo de uso, né? De mensalidades e tudo mais. Pirataria de qualquer espécie é crime. Vamos lá. Aqui ela tá laranjada, então eu quero combinar ela com as florzinhas. Minhas florzinhas estão bem apagadinhas lá no fundo, mas eu quero combinar ela com as minhas florzinhas. Então eu vou clicar aqui nesse quadradinho e vou selecionar amarelo. Aqui eu tenho essa sugestão de amarelo, que são as cores padrões que o Canva já traz. Mas eu posso também pegar uma nova cor. Então, quando eu clico aqui em nova cor, ele vai trazer um gráfico onde eu posso arrastar aqui e selecionar a cor que eu quiser, tá bom? Aqui eu consigo selecionar outras cores. No caso, eu quero amarelo mesmo e amarelão. E aqui a minha linha ficou amarela, da cor que eu queria. Então, vamos lá. Eu queria uma frase. Será que alguém consegue me dar uma frase? Vou esperar um pouquinho. Uma frase? Espera um pouquinho, pessoal, deve chegar neles lá. Uma frase, hein? Uma frase. Tem que ser uma frase bem legal, né? Quero ver tu dar conta de fazer essa arte em 15 minutos aí. Não, eu quero acho ver. que a gente pode usar essa frase que eu já tava falando aqui mesmo. Vamos lá. Tudo vai ficar ok, essa é legal. Gostei dessa. Gostei dessa. Fim de semana, amigos, pipoca e filminho. Vou acrescentar aqui o café, gente. Vou colocar a minha linha aqui embaixo, porque eu quero a minha linha. Isso. Vou colocar aqui, fim de semana. Outra coisa. Aqui eu tenho, quando eu selecionei, aqui ele me traz textos prontos. Então, eu tenho aqui combinações de fontes, ele me traz sugestões de textos prontos. Só porque eu também posso adicionar um da forma que eu quiser. Então, basta eu clicar aqui, por exemplo, e adicionar.
Eu sei que você já escolheu a frase aí, mas a Luana tacou pau nenhum aqui que eu gostei. Pra chegar ao topo, o que importa é começar. Gostei. Vou adicionar meu café aqui pra mostrar pro pessoal e vou colocar essa dela. Aqui, ó, eu adicionei, coloquei pra mim adicionar meu próprio texto, bem aqui, aí eu digitei café. E aí aqui eu consigo alterar a minha fonte, então aqui o Canva ele tem várias sugestões de fonte, só porque tem uma questão. Toda vez que tiver uma coroinha na minha sugestão de fonte, quer dizer que essa fonte é paga. Ou seja, ela faz parte do Canva Pro ou da versão paga, seja o pacote que for, do Canva. E aí essa fonte eu não consigo utilizar ela, tá? Então eu consigo utilizar todas essas outras, mas as que tem coroinha eu não consigo utilizar. Eu vou pegar aqui, gostei dessa. Vou pegar essa fonte. A Luana disse o seguinte, Andressa. Fica indireto aí no ar, né? Pra você conseguir chegar ao topo, tem que começar a caminhar, né? Tal. E start é o começo. Fica aí, né? Sugestiva aí. A Marisa entrou, a Leila Ferreira, a Patrícia Viamendes, meus pais estão também na live com a gente. Isso aí. E o Eric disse o seguinte, hein? Uso o Canvas Pro no celular e então está perfeito por um lado. Gente, a versão mobile do Canva, ela é excelente. Eu não tenho nada que reclamar da versão mobile. Mas se eu quero mais ferramentas ainda do Canva, eu consigo utilizar mais ferramentas na versão da web, na versão do site, tá? Vamos lá, gente, eu preciso terminar essa imagem. Vamos lá, me ajudem. Então tá, eu tô aqui com o meu café, já selecionei a fonte que eu queria, o tamanho da fonte, a cor da fonte, vai ser amarelo, o amarelo da linha. Eu consigo colocar ela negrito ou não, quando tem essa opção, sublinhado ou não, caso tenha essa opção. O alinhamento dela, se eu quero ela justificada, à esquerda, à direita, centralizada. E eu consigo também aqui alterar. Vamos lá. Maiúscula ou minúscula. Só porque no caso da minha fonte ela já é toda maiúscula, não vai fazer diferença. E aqui eu consigo alterar o espaçamento entre as letras. Vocês vão ver aí que tá modificando. E entre as linhas. Então eu consigo colocar a minha linha mais pertinho. Tá vendo lá? Que nem o meu café tava muito longe aqui, o K do Fé. E eu coloquei mais pertinho, tá bom? Vamos lá, vou deixar esse café aqui, porque é de lei. A Luana vai concordar comigo que é de lei, porque ela também ama café. E eu vou colocar aqui a frase da Luana. O que acontece? Como selecionei um texto que tinha 2 tipos de fontes diferentes, ele vem agrupado. O que significa isso? Significa que um texto ele está unido ao outro. Eu não consigo mexer em um texto sem mexer no outro. E aí aqui eu tenho essa opçãozinha aqui, desagrupar. Aqui eu consigo separar um texto do outro e editar eles separadamente, tá? Então lá na minha função, mas quando eu seleciono todo o meu texto, eu consigo vir aqui novamente em agrupar e agrupar. E aí ele vai ficar agrupado, tá bom? Então, caso você queira arrastar um texto que esteja em conjunto sem tirar o alinhamento dele, você consegue agrupar, arrastar, colocar onde você quiser e posteriormente desagrupar, tá bom? Vamos lá, Igor, como é que é a frase aí? Deixa eu pegar ela aqui de novo para você. Tá aqui, ó. Para chegar ao topo, o que importa é começar. Para chegar ao topo, o que importa é começar. Vamos lá, gente. Como o meu texto que eu selecionei, a sugestão de texto do Canva, ele já estava nessa configuração de fonte, de tamanho, e aí aqui ficou meio grandão, né? Aqui eu consigo alterar o tamanho. Deu um pequeno pique na internet da gente, mas já voltou, tá, Andressa? O pessoal já tá de volta então, aí. Aqui eu consigo alterar o tamanho, consigo colocar no tamanho que eu quiser, na configuração que eu quiser, tá bom? Então aqui eu vou colocar ele maiorzinho.
E aqui, o meu espaçamento entre linha, ele tá muito curto. Então, eu vou colocar a altura da linha um pouquinho maior pra ficar melhor. Aí, para chegar ao topo, o que importa é começar. E aqui eu tô utilizando a setinha do meu teclado para poder chegar o meu texto para baixo, tá bom, pessoal? Para vocês não ficarem muito perdidos aí. Opa, apaguei o AU aqui. AU, vou fazer AU topo, o que importa é começar. Isso aí! Eu vou colocar aqui. Lembrando que essa live vai estar no YouTube, né? Pra quem entrar aí depois, se quiser acompanhar, vai estar no YouTube essa live, hein? Eu vou colocar aqui dica Luana. Ó, a Natiele acabou de entrar também na live, viu? Bem-vinda, Natiele! Nossa, eu tava sentindo a falta dela. Ela tá sempre nas nossas lives. Verdade. Bem-vinda. Prontinho, gente. Agora eu tenho aqui a minha imagem pronta. Deixa eu ver aqui. Acho que vai ficar melhor assim. Vou diminuir um pouquinho. Aí, ficou excelente, gente. Olha isso. Olha só. Conseguimos criar uma imagem do zero. E aqui... Em 5 minutos, né? Bem rápido. A criação foi em 5 minutos. O resto foi só enrolação mesmo. Tem uma coisa que eu quero mostrar novamente, que eu mostrei da outra vez, que é como inserir a logo em PNG, que é a logo sem imagem. Eu já tenho aqui a minha logo, tá? Da minha loja e tal. Então, aqui em foto, uploads. Em uploads eu já tenho aqui, porque quando eu trouxe, o Canva salvou. Então, eu já tenho aqui a minha logo. Então, eu vou selecionar ela está em PNG. E vou colocar ela, por exemplo, aqui. Então, aqui eu consigo já ter... Por exemplo, se eu quero postar essa imagem no meu feed da minha rede social, da minha página... Da minha empresa, eu consigo postar ela e já tenho a minha identidade. A Natiele deu justificativo de ter demorado para chegar, viu? Dizendo ela que não é fácil ser dona de casa e amar informática. Então Eu vou concordar com ela, porque eu consigo só a parte da informática mesmo. Ser dona de casa tá fora. Não dou conta. Então, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Eu gostei muito. A gente vai disponibilizar depois, juntamente no YouTube, a gente vai colocar o link dessa imagem para vocês terem acesso depois, tá? Caso vocês queiram. E foi muito bom a participação de vocês. Obrigada, Luana, pela frase. Quero agradecer também ao Eric, né? Porque as dúvidas do Eric, acredito que são dúvidas de muitas pessoas. Inclusive com relação a atalhos. Sim, pode dizer. Só deixando aqui uma ressalta, que a questão da live é porque deu um corte por conta da internet. Mas no YouTube, a live vai ficar inteirinha, sem nenhum tipo de corte, tá? Ah, tá. É porque pra ele saiu, né? Exatamente. Mas no YouTube vai estar arrumadinho, pessoal. Pra quem não voltou, espero que assista a gente no YouTube depois. Exatamente. A gente conta com um comentário, curtido de cada um de vocês lá no YouTube, né? Isso. Daqui a mais ou menos 1 hora e meia já tá disponível lá. Isso aí, pessoal. Então, muito obrigada pela participação de vocês. A nossa live tá chegando no finalzinho já. Vontade de chorar, meu Deus. Passa muito rápido o tempo que eu tô aqui com vocês. A Natiele disse que vai assistir depois. Muito obrigada. Yes. Vai ser muito bom. E qualquer dúvida que vocês tiverem também com relação ao Canva, pode estar chamando a gente no direct. Assim, eu sei que aqui o tempo passa rapidinho. Às vezes a gente não consegue esclarecer todas as dúvidas. Mas o que vocês tiverem dúvidas com relação a isso, depois, quando vocês forem fazer criações e tudo, até para baixar... Nem só sobre Canvas, né? O que tiver de informática. Pode chamar a gente no direct, que a gente está disponível. Então é isso. Exatamente. Bom, eu também quero deixar aqui o meu abraço para cada um de vocês que participaram conosco durante essa live, que comentaram, que curtiram, deram coraçõezinhos. Vocês são incríveis. A gente só tem a agradecer mesmo em nome da Start Informática. Na semana que vem tem uma live muito massa que vocês não podem perder, hein? Então vai ser um conteúdo muito bacana. Deixa aqui meu agradecimento. Beijo para cada um de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Então, pessoal, um beijão. Vou terminar a live com a frase da Luana, bem grandinha aí para vocês verem. Vamos lá. Então tá aí a nossa arte finalizada. Beijão, pessoal. Até a próxima live.